Estamos de volta com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. Você vai ver já já. Eles montaram uma cooperativa e uma agroindústria que faz o processamento de todo esse açaí e tenta vender no mercado por um preço melhor do que hoje eles vendem para os atravessadores. Vamos conhecer agora a primeira fazenda no Brasil a conquistar o certificado de café carbono neutro. A Fazenda Sete Cachoeiras, que fica em Três Pontas, Minas Gerais, utiliza a tecnologia e a inovação para produzir café de forma sustentável. Há séculos que já não se encontra ouro nas velhas Minas Gerais. O estado enriqueceu mesmo graças ao café, que brilha tanto quanto o metal dourado e pode ser uma fonte de renda sem fim se o manejo for sustentável. Por isso, os investimentos não param. Atualmente, os mineiros produzem e comercializam as primeiras safras de café carbono neutro. Em Três Pontas, no sul de Minas Gerais, tecnologia, inovação e preocupação com o meio ambiente são como cafeína para os sonhos da família Brito. Depois que eu li o livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Ambiental, eu fiz um contato com um consultor para a gente buscar como poderia ser feita uma certificação de carbono neutro. Hoje o mundo todo está extremamente preocupado com o desastre ambiental que está por vir, que já está até começando a surgir vários eventos de desastre. Foi no início desse ano, então, que nós começamos a dar ênfase a isso e procuramos pessoas para nos apoiar no sentido de buscar uma certificação da nossa produção. A ideia de mercado de carbono teve início durante a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a ECO 92, no Rio de Janeiro. 5 anos depois, em 1997, uma outra reunião aconteceu no Japão. Os países participantes cobravam posturas mais rígidas frente às emissões de gases de efeito estufa. Essa reunião ficou conhecida como Protocolo de Kyoto. Para esse protocolo entrar em ação, era necessário que 55% dos países que emitem gases de efeito estufa participassem e se unissem. Essa união só aconteceu em 2005. Foi aí, então, que a emissão de carbono passou a ter um valor econômico e os países começaram a ter interesse em limitar ou reduzir essas emissões. Nessa propriedade foram comercializadas 630 sacas de café carbono neutro Safra 21, com um bônus de R$ 100 por saca. O primeiro passo para conquistar o título de neutro na cadeia produtiva foi medir o carbono emitido e o sequestrado em toda a propriedade. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a questão da metodologia credível, né? Então nós fomos buscar junto à GHG Protocol, que é uma metodologia que foi trazida pelo Instituto Getúlio Vargas, aqui para o Brasil, na qual a gente classifica as emissões de carbono de uma propriedade. Então, nesse sentido, a gente quer mensurar toda e qualquer emissão na propriedade. Na verdade, a gente não sabia qual seria o resultado desse balanço. Então, foi feito um inquérito, né, de gases de emissão de gases de efeito estufa e ver o que a fazenda capta e o que a fazenda emite. E este balanço é medido por esse relatório e foi uma surpresa boa para a gente saber que a nossa fazenda tinha sustentabilidade nesse aspecto também. A metodologia usada na mensuração é feita com uma calculadora criada especialmente para esse objetivo, na qual são lançados os valores obtidos na fazenda. Vários manejos que a fazenda usa para poder diminuir a pegada de carbono e aumentar a neutralização de carbono que a fazenda possui. Ela faz uso de manejo de mato, né, adubação verde, faz as roçadas alternadas, usa baixíssimo nível de herbicida, certo? Tudo isso equivale basicamente a 1/3 de uma pastagem forrageira tradicional. Quando a gente fala de escopo 1, outro ponto que valorizou e muito o sequestro mesmo da fazenda foi o uso baixíssimo de adubação nitrogenada. Eles complexam a amônia dentro da própria fazenda e fazem uso também de produtos biológicos. Tudo isso diminui muito o uso de nitrogênio e aumenta a neutralização da fazenda.
Os resultados são revelados para o produtor rural só no inventário. Ao eu terminar esse inventário, nós vamos dar caminhos para o produtor, falar assim, olha, se eu não conseguir neutralizar, o que eu preciso para fazer, tá certo? E chegar numa quantidade de carbono que ele emite. Então, o máximo que ele vai conseguir é neutralizar. Um crédito de carbono representa a não emissão de 1 tonelada de carbono na atmosfera. No campo, dentro da porteira, tudo precisa ser medido, mensurado, desde os manejos sustentáveis utilizados até a energia, por exemplo. É aí que vai se formar o que é chamado de inventário das emissões. No mercado de carbono, quanto mais sustentável, mais positiva a situação do produtor. A Fazenda Sete Cachoeiras investiu nesse quesito desde sua formação. Agora, colhe os frutos dessa escolha, como explica o engenheiro agrônomo responsável. Aqui nós fizemos vários manejos complementares. Nós começamos fazendo com reciclagem da própria matéria orgânica vindo da poda do café, né? A gente faz essa reciclagem. Colocamos planta de cobertura no sistema, que é, no caso aqui, Braquiária rusiziensis. Colocamos um mix de micro-organismos externos no solo, visando controle de nematóide, aumento do sistema radicular da planta, solubilização de elementos, de nutrientes do solo para ficar disponível para essa planta e colocamos alguns para proteção desse sistema radicular também contra outros patógenos como Rhizoctone, Fusarium e além do nematóide, é claro, né? Além da rotina diferenciada de manejo, outras características também contam, como os tipos de fontes de energia elétrica e irrigação. A energia fotovoltaica, no primeiro momento, ela é uma energia limpa e com isso nós já conseguimos reduzir no primeiro momento a redução de carbono pelo fato da matriz energética brasileira parte ser de produtos derivados do carbono. Então, com isso nós temos uma energia na fazenda 100% limpa. No primeiro momento nós construímos essa primeira usina solar aqui na Fazenda Pinheiros, em 2017, que era uma usina de 250 kW-pico e isso atendia naquele primeiro momento a 35% da nossa demanda energética. E na sequência, nesse ano de 2021, nós ampliamos nossa matriz energética e construímos outras 3 usinas solares e hoje nós temos uma capacidade de geração de 650 kW-pico que nos faz uma fazenda autossuficiente. O café irrigado ele vai estar o tempo todo fazendo fotossíntese, no máximo que pode a planta, porque você mantém níveis de água que propiciam a planta a produzir mais matéria seca, mais produção. Então eu tenho mais fotossíntese sendo feita por hectare. Conclusão, eu estou sequestrando mais CO2 do que uma lavoura que está em estresse repousando. Com o inventário em mãos, é a hora de entender a situação da propriedade. Como está a chamada pegada de carbono? Será que ainda há necessidade de fazer compensação? Primeira coisa que você faz é originar o crédito. Então eu, como Carbonext, hoje tenho projetos de preservação, que a gente chama de redução de emissão, de degradação e desmatamento. Ou projetos de reflorestamento que geram crédito de carbono. Gerou esse crédito, a gente tem todo um órgão certificador, como eu falei, o Verra. Eu vou lá no Verra e falo, aquele crédito de carbono, aquelas 2 toneladas que foram geradas pelo projeto X, foram compensadas e assim esse crédito foi aposentado, quer dizer, sai de circulação para que você possa ter todo esse controle, para que a gente não tenha dupla contagem. Porque um crédito que nasceu foi compensado por um crédito que foi emitido. São vários os motivos que permitiram os certificados de sustentabilidade da Fazenda Sete Cachoeiras. Um deles, inclusive, é a formação desse corredor ecológico que protege a fauna e a flora do local. Aqui foram plantadas pelo menos 7.000 árvores. Plantar árvores ou preservar um corredor ecológico auxilia na compensação de emissões. Assim, o produtor zera, ou seja, neutraliza seu débito de carbono. Mas e depois? Como vender o produto que tem esse diferencial? Nós soubemos que tinha uma trade que estava fazendo um trabalho desse no Cerrado. E
tão logo a gente obteve a certificação, nós fizemos contato, nós fizemos contato com vários compradores, com várias trades. E essa trade, que já tinha feito o primeiro negócio, se interessou muito e foi adiante conosco, nós conseguimos fechar uma venda rapidamente para eles. A questão do carbono hoje está muito em alta, então a gente tem várias pessoas demandando esse projeto, porém ainda não tem um mercado formal para isso. A gente tem iniciativas diferentes, protocolos diferentes, certificações diferentes. E o que a gente precisa hoje é melhorar a comunicação do que os produtores já fazem. Então, a partir disso, a gente vai criar essa demanda junto. Então, o produtor partiu na frente, ele criou a oferta e agora a gente vai buscar nos mercados que se preocupam, que têm esse interesse, as suas metas já estipuladas para aqueles clientes, a gente vai tentar colocar esse café para esses clientes que já valorizam esse tipo de iniciativa. O mercado de carbono é uma tendência tão promissora para o Brasil que uma projeção feita pela consultoria Way Carbon indica a possibilidade do país gerar entre 490 milhões e 100 bilhões de dólares em crédito de carbono até 2030. Por enquanto, essa conquista é de poucos, como a família Brito. Eu acho que valeu muito, principalmente para a gente, para a pessoa, né? Acho que é muito importante. Deixa a gente orgulhoso, transmite para a família toda, para os filhos, netos, né? Uma consciência de um manejo sustentável para o planeta. É emocionante ver a dedicação da família Brito para encontrar formas mais limpas de cultivo, né? E a gente fica aqui na torcida para que o Brasil contribua cada vez mais com a neutralização das emissões de carbono. A seguir, você vai conferir mais uma iniciativa focada no desenvolvimento sustentável em criação de gado. Uma fazenda em Barra do Garças, no estado de Mato Grosso, utiliza melhoramento genético, encurtamento do ciclo produtivo, manejo sustentável e outras técnicas visando o bem-estar animal. Vamos ver! O Cilso acorda bem cedo para trabalhar na lida. Será que ele dá conta? Dá sim, viu? A fazenda é conhecida pelo negócio cada vez mais produtivo até no exterior. É um exemplo pelo diferencial que tem no manejo. A pecuária também está diferente. A sustentabilidade agora faz parte do dia a dia do produtor. Eu estou no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, em uma fazenda que é referência em melhoramento genético de Nelores. Aqui, as mais de 6 mil cabeças são parte fundamental de um ecossistema que alia preocupação ambiental, preservação dos solos e bem-estar animal. A propriedade rural foi alterando o cenário. A pecuária divide hoje espaço com a lavoura e o solo responde com muito mais vitalidade. Por isso, os animais acabam se alimentando com plantas mais nutritivas. Um ciclo que se renova com facilidade e força. É por isso que o manejo sustentável é desenvolvido em parceria com a Embrapa. Então hoje, nosso gado, nós fornecemos genética para todo o país. Nosso gado, ele aos 2 anos, ele já está parindo, né? E aos 2 anos também a gente produz genética para os nossos clientes para que se abatam esse gado aos 2 anos. E encurtamento do ciclo pecuário, né? Pecuária de ciclo curto é uma maneira sustentável de você produzir. O Jairo faz parte da Liga do Araguaia, que é formada por pecuaristas que só acreditam no desenvolvimento rural se for sustentável. Nós temos aqui também um projeto de sombreamento nos pastos. Isso tudo gera bem-estar animal. Ou seja, nós estamos, além de contribuir para o meio ambiente, nós estamos encurtando o ciclo de produção, abatendo animais mais jovens, ou seja, colocando a nossa propriedade de uma maneira sustentável. Hoje, a gente aqui ao lado da Liga do Araguaia, a gente coloca nossa fazenda assim, com a meta quase que conquistada. A gente se sente sustentável no processo. A agrônoma e diretora executiva da Imaflora explica que os benefícios não param por aí. Tive agora a COP, a questão do metano que foi levantada, então se reduz a idade do abate, a digestibilidade, reduz a fermentação entérica e o tempo de vida do animal no campo. Então, além de tudo, de ser economicamente rentável, ainda é amigo do
clima, amigo da biodiversidade, né? Então, é um ganha-ganha. Mais uma fazenda investindo no encurtamento do tempo entre o nascimento e o abate dos bois, aumentando a sua produtividade. Agora, nós vamos conhecer a cooperativa Amazonbai, que produz açaí de forma comunitária e sustentável. A cooperativa fica no arquipélago do Bailique, um conjunto de 8 ilhas na foz do rio Amazonas. Eu fui nascido e criado aqui. Então, meus pais também foram nascidos e criados aqui na região do Bailique, mais especificamente aqui na comunidade de Arraial do Bailique. Quando eu era pequeno, a prática do açaí era o específico palmito. Então, você trabalhava o teu açaizal, mas com o objetivo de produzir palmito, ou seja, de derrubar o teu açaizal para tirar o palmito. Já depois, acho que de 15 anos, 12 anos, 15 anos, a gente começa aos poucos a trabalhar a produção do fruto do açaí, que é a gente tirar o açaí para vender o caroço, né? Na década de 90, ela começa a se expandir, começam a ver no açaí possibilidade de renda mesmo e começam a vir comprar, mas em pequena quantidade. E quando a gente pensou, em 2015, na cooperativa, trabalhar a questão produtiva e aí automaticamente a gente já pensou no açaí. Mas o objetivo dela é trabalhar todas as outras possibilidades que a gente tem na minha área produtiva. No pilar da cooperativa, eles montaram uma cooperativa e uma agroindústria que faz o processamento de todo esse açaí e tenta vender no mercado por um preço melhor do que hoje eles vendem para os atravessadores. O manejo do açaí nativo, para ser sustentável, ele tem que seguir as orientações de boas práticas que a gente trabalha dentro da cooperativa. A primeira percepção que o produtor muda é a questão de um processo de educação ambiental, né? A conscientização de conservação da nossa biodiversidade. Essa percepção é muito nítida, né, dentro do ambiente que a gente trabalha. Os produtores hoje têm essa consciência de manter a nossa floresta em pé, fazer o trabalho de manejo de uma forma sustentável. A gente se comprometeu desde o início, no fundo, a respeitar a cultura e a questão local, né? Eu acho que cada um dos territórios tem suas características e é importante que a gente entenda isso. Respeitar essa cultura, respeitar as pessoas que vivem nesse bioma há muito tempo. E apoiar o projeto do açaí, não somente olhando a questão de uma fábrica de açaí, mas olhando o entorno, né? Que precisamos preparar assistência técnica, precisamos preparar a gestão, precisamos dar uma evolução e um espaço para esses jovens atuarem. Então, o projeto do açaí permite todo esse desenvolvimento. E isso é uma visão integral, né? Eu estou olhando desde a base, como é que a gente ajuda as famílias a buscar esse desenvolvimento econômico, através de cooperativas, através de associação, e fazendo com que eles próprios se autopreparem, se preparem para poder gerir esses negócios. O trabalho da cooperativa é um belo exemplo de como é possível explorar a Amazônia preservando o meio ambiente, né? E esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Semana que vem estaremos aqui de novo te esperando com mais notícias sobre esse mundo no campo. Mas você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir também nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem.